Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade de hoje tem a alegria de receber um dos nomes da cultura uberabense, meu amigo Jorge Alberto Nabuti. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quem agradece sou eu, Paulão. Prazer te rever e estar aqui com você. Uma alegria, porque a cultura de Uberaba passa pelas mãos de Jorge Nabuti e agora eu recebo aqui o convite do lançamento do livro Futebol em Trânsito. E aí vem a curiosidade. A história do colonismo social em Uberaba passa pelo Jorge Nabuti. Por quê? Futebol em Trânsito. Bom, a pergunta é muito pertinente. A minha trajetória de 40 anos no colonismo social me permitiu, dada a minha cabeça, pular um pouco essa cerca, sair do limite. E daí eu ter feito livros sobre desembarque, sobre os boiadeiros, Corredor dos Boiadeiros, Sim. Sobre a imigração libanesa, fragmentos árabes, os libaneses em Santa Juliana e em Uberaba. Sim. Então, mais um pulinho a mais numa seara que não é minha, como não era dos boiadeiros, que é o futebol. Mas tudo tem seu porquê, Paulão? Claro que tem, por isso que eu estou curiosíssimo para saber, e claro, sem dar spoiler, porque senão a gente tira a surpresa da obra, mas o nome é muito sugestivo, deve ter história de time de futebol. Que história é essa? Sim, na década de 70, ainda no Jornal da Manhã, eu fiz uma série de matérias sobre os 5 principais times de Uberaba: Independente, aqui ao lado, Atlético da Badia, Merciana, Nacional, Fabrício. Certo. Tá? Essas reportagens dormiram na gaveta e o Guido Bilharim malhando: poxa, Jorge, faz um livro disso. Esse material não pode se perder, ficar guardado na gaveta. Até porque, como sempre, você deve ter pesquisado, deve ter lido, colhido depoimentos fantásticos, Muitos. Já naquela época eu entrevistava antigos jogadores. Agora, se eles já eram antigos na década de 70, imagina hoje, passados 40 anos, E daí que gerou esse livro. Obviamente, eu não ia resumir tanto assim, eu tinha que ampliar, contextualizar, explicar por quê, dar um motivo, um clima que resultasse em livro. Certo. A dimensão histórica do Uberaba Esporte fez com que eu não fizesse na época, porque eu achei que era pequeno, uma página de jornal, o que eu faço agora, tá? Então vem esses 5 times que eu citei, mais o Red and White, que naquela disputa lá nos anos 20, o Uberaba Esporte. Tá? Ou seja, você resgatou o que você não colocou, não trouxe à tona naquela época e agora completa esse material. Sim. Sempre com entrevistas. Quem escreve o livro são os depoentes, tá? As pessoas que eu procurei, ou entendidos de futebol ou ex-jogadores. Tá? Eu alinhavo a história, eu dou o caráter de livro. Certo. O que eu acho que é mais interessante, além disso tudo é muito interessante, mas a grande novidade é a história do diocesano. Tá? Houve um período, inclusive, que havia o Diocesano Futebol Clube. Mas o mais interessante de tudo é que estamos fazendo 120 anos que o futebol começou a ser praticado em Uberaba. Então, há 120 anos atrás, os maristas trouxeram a primeira bola e ensinaram os meninos os primeiros toques. Tá? Então, nós estamos fazendo 120 anos de futebol em Uberaba. Que maravilha, que maravilha. Então, tinha aquele quintal, os maristas começaram a jogar lá, e daí se desenvolveu o futebol no colégio, e a coisa evoluiu muito. E assim que os meninos... E é impressionante como alastrou dentro do colégio e logo em seguida fora do colégio. Certo. Nos primeiros anos, na década de 20, de 1918, já tinha gente reclamando na imprensa local que tinha molecada fazendo barulho à noite, que não deixava dormir por causa que estava jogando bola. Jogando bola. Então a coisa foi rápido demais, alastrou.
sabe? O futebol se alastrou pela cidade. Maravilha. Olha, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre essas histórias todas, mas eu tenho certeza que a gente não pode também dar muito spoiler. Vamos dar logo o serviço aqui, dia 26 de maio, sexta-feira, 8 da noite, Centro Cultural Cecília Palmieri, para dar o gancho para eu perguntar uma outra coisa interessantíssima. O que levou Jorge Alberto para a curadoria do Centro Cultural Cecília Palmieri, que está borbulhando de atividades culturais nesse momento? Obrigado. Eu tinha saído do jornal e fiquei aquele ano vagal, que eles falam que é um ano prêmio, mas eu acho que não tem premiação nenhuma. Ficar sem trabalhar é muito ruim. Para quem está acostumado na vida. Agitada, né? E aí procurei o Marcelo, a gente teve encontros, os dois, e resultou nessa conversa da retomada do Centro Cultural Cecília Palmieri, onde eu havia trabalhado há 25 anos atrás. Tá? Você já tinha uma história. Já tinha uma história. E aí retomei as atividades, né, com exposições de artes plásticas, recitais, concertos, lançamentos de livros, encontros, debates, e é um trabalho muito prazeroso para mim. Tivemos recentemente lá um encontro fantástico, né? A discussão da lusofonia, com a Academia de Letras do Triângulo Mineiro de Minas Gerais, um encontro fantástico, né? Uma aula de cultura. Uma aula de cultura. O presidente da Academia Mineira de Letras e o embaixador Lauro, ele deu um show falando sobre a língua portuguesa nos mais diversos locais do mundo, a sua projeção, a sua dimensão, o que significa essa língua para o mundo. O João Eurico Sabino, nota 10 pelo evento. Fantástico. E olha, o Jorge é isso, é a cultura pulsando, como a gente percebe conversando com ele. Por isso mesmo, eu quero saber, além do futebol em trânsito e depois de tantas obras fantásticas para quem gosta da história de Uberaba, da história da comunidade sírio-libanesa em Uberaba, enfim, tem alguma coisa vindo por aí? Bom, é sexta-feira, né? Todo mundo lá, por favor. Todos vocês são convidados. Sim, deve ter mais coisas e tem um trabalho também praticamente pronto, que para o final do ano ou para 2024. Opa, legal. Que são registros ferroviários. É a história das estações da Mogiana. De Jaguara a Uberaba. Tá? Passando por Erial, Engenheiro de Lisboa, Cipó, Conquista, Guaxima. As mais conhecidas. Também é um trabalho muito antigo que eu fiz, que eu ampliei ao máximo possível mas está mais distante. Que maravilha! Eu quero que você volte ao nosso programa para contar o andamento desses projetos, porque o Jorge vai ter, com certeza, muita história muito bacana para contar para nós nessas obras que devem surgir, nesses trabalhos que devem surgir. Com prazer, Paulo. Aí adiante. Agora, para a gente concluir esse papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais da obra do futebol em trânsito, para a gente levar as pessoas para conhecer esse livro lá. Por que futebol em trânsito? O que está em trânsito? Está em trânsito o futebol como instrumento de trabalho para os jovens que na década de 40, que é da década em que surgiu esses 5 times que eu citei, pudessem jogar, ganhar um dinheiro e com ele ingressar na faculdade. Quer dizer, o jovem que praticava futebol, mas mirando o ensino. Certo. Então, aí o trânsito. Entende? Tem uma fala bacana do Paulo Pérez, que diz que ele agradece ao Uberaba Esporte tudo que ele foi na vida, porque ele permitiu que ele se formasse em engenharia. E a engenharia o fez o homem que ele se tornou. Então, essa preocupação, não o futebol como final, mas o futebol como uma ponte para você deslanchar na vida. Que maravilha! Olha, um bate-papo que a gente, tenho certeza, vai poder repetir aqui mais vezes. Quero que o Jorge seja um frequentador
do nosso ISTV Cidade. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulão. E espero que você tenha muito sucesso na curadoria do Centro Cultural Cecília Palmeira. Aliás, só para a gente dar uma pitada aqui de um pouquinho de política, um pouco da vida cultural de Uberaba neste momento da nossa quadra histórica e política municipal. O que você diria sobre a cultura em Uberaba hoje, na visão de Jorge Nabuti? Bom, a cultura está muito diversificada, mudou-se também muito conceitos paralelos do que é a cultura, não é? Então a coisa abriu muito o leque e por enquanto eu acho que está nessa abertura, uma diapasão que eu acredito que depois a coisa vai se assentar e ver realmente o que tem qualidade, o que é verdadeiro, quem é realmente escritor, pintor, cineasta, entende? Por enquanto a coisa está expandindo como um flash. Com o tempo a gente vai ter... Na velocidade das redes sociais. Na velocidade. Não é? Que acho fantástico usar as redes sociais para tudo, não é? Mas mais tarde eu acho que a coisa vai se assentar e aí a gente vai ver quem é que fica com a qualidade que merece para poder perpetuar a obra, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, tá bom? Paulão. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto na ISTV é mais uma feira de produtores e de negócios envolvendo pequenos produtores do agronegócio aqui em Uberaba. A equipe ISTV foi a campo e conversou com Tomás Antônio Chiatti, que fala da parceria entre a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, trazendo os produtores para a feira. O objetivo da Emater, ela vem incentivando a agricultura familiar, certo? Então, todos que estão aqui participando da feira são agricultores familiares. Então, o nosso incentivo da Emater, ela dá assistência técnica e extensão rural. A única coisa que a gente faz é trazer o produtor para ele expor os produtos dele, certo? E está dando uma oportunidade, está dando um espaço para ele, para que ele exponha o produto, vende o produto e o produto dele seja conhecido na praça. Então, nós incentivamos a agricultura familiar e, com isso, nós trazemos os agricultores familiares para expor os seus produtos. Esse trabalho é feito aqui e em outros eventos também ao longo do ano? O trabalho é feito ao longo do ano, certo? Nós temos uma feira, vocês já filmaram lá no Ceasa, certo? Tem essa feira no Ceasa. Tem a gastronomia que foi agora no começo do mês lá na BCZ. Vocês também tiveram a oportunidade de estar lá, que eu tive com vocês lá, vi. Lá também nós trouxemos os agricultores familiares, certo? A vantagem da Emater, quando traz esses produtores da agricultura familiar, todos os produtos são certificados. Então são produtos, não produto clandestino, são produtos certificados. É um produto natural, sem conservantes. Então nós trazemos saúde para a população através da agricultura familiar. Sempre bom lembrar que todos os produtores rurais têm essa oportunidade de órgãos públicos como a Emater, que não cobram a participação, e também os cursos de extensão, que são uma força muito grande para os produtores se profissionalizarem. A produção rural e a agropecuária, em especial, depende muito do melhoramento genético hoje em dia.
pequenos produtores também têm a oportunidade de conhecer essa tecnologia. Gustavo Laterza, da Emater, explica. O objetivo aqui é criar uma oportunidade através da Feira Progenética para poder aproximar o criador que tem o produto do melhorador, touro melhorador, através da política pública progenética, junto aos pequenos e médios criadores que precisam desse produto para poder ser utilizado em seus rebanhos. Isso é estender ao pequeno produtor um material de altíssima qualidade, não é isso? Exatamente. Cada touro desse aqui tem um trabalho de melhoria genética, de seleção de muitos anos. Então, é uma tecnologia acessível que pode ser oportunizado junto aos produtores, para que eles possam utilizar nos seus rebanhos, né? Substituir o touro sem procedência utilizando um touro desse melhorador. E como com certeza vai ter retorno econômico, zootécnico e favorecer a rentabilidade junto à atividade da pecuária. Aquele produtor que precisar de alavancar algum recurso, vocês dão esse tipo de orientação também? Perfeito, é a matéria que conjuntamente com os parceiros a gente orienta os produtores, seja através das feiras propriamente ditas, seja na rotina no dia a dia, compartilhando conhecimento, para poder oportunizar o uso dessa tecnologia. E lembrando que também aquele produtor que quiser fazer financiamento de crédito rural, temos diversas linhas que, de acordo com o enquadramento do produtor, ele pode acessar e utilizar para fazer a aquisição dos seus animais. Então, tem os agentes financeiros aqui presentes, participando e também levando a oportunidade do crédito rural para aqueles que assim o desejarem. Lembrando que o Progenética é uma política pública do Estado, que foi criada em 2006, conjuntamente com os parceiros, que visa levar a oportunidade do touro melhorador junto aos produtores. E assim, como consequência, melhorar a renda e a ocupação no campo. Vocês estão presentes aqui na feira até esta quarta-feira, mas aquele produtor que não puder estar aqui, pode procurar a Emater. Sim, a feira vai ter a quarta-feira, dia 24, no caso aqui da Feira Progenética. E aquele produtor que assim desejar informações sobre touro melhorador, as agendas de feiras, a Emater está à disposição para poder orientar e atendê-los. E é sempre bom lembrar, o produtor rural que não puder participar da feira, ele tem a disponibilidade da Emater, estão aí as grandes chances para desenvolver uma pecuária de qualidade no seu plantel. O assunto agora na ISTV é a oportunidade disponibilizada em parceria na Secretaria Municipal do Agronegócio e também a empresa privada Alta Genetics para o melhoramento genético bovino. Muitos produtores têm a oportunidade de entrar nesse programa, como explica Renata Serafim, que é a zootecnista responsável pelo serviço. A Sagre, em parceria com a Alta Genetics e com a Conafer de Brasília, vem exercendo esse projeto já há quase 2 anos de proporcionar ao pequeno produtor e à agricultura familiar o melhoramento genético do rebanho bovino. Então o produtor ele não tem custo algum, né? Custo zero, mas ele precisa dar como contrapartida uma alimentação balanceada para as vacas, uma instalação adequada, o acesso adequado para que seja realizado a IATF, né? Inseminação artificial em tempo fixo, e também vacas com score corporal numa condição 3, mais ou menos entre 0 a 5. Para isso, o técnico da Alta Genetics da Conafer, ele vai até o local, faz uma avaliação também das vacas, protocola as vacas e nós colhemos os resultados algum tempo depois, né? Vamos fazer os testes o diagnóstico de gestação depois e hoje em dia nós já temos várias prenheses confirmadas e muitas crias que já nasceram frutos desse programa, o que está mostrando que a produção leiteira do rebanho tende a melhorar para aqueles produtores que colocam sêmen de gado testado, provado de aptidão leiteira e aqueles que colocam também um sêmen de gado provado para aptidão de corte já tem aumentado algumas arrobas aí no final da balança, né? Que é o que o produtor quer, aumentar a produtividade, melhorar leite também, para ter uma rentabilidade e a fixação do homem no campo.
apesar que é difícil, mas é um propósito que a gente busca alcançar em um curto espaço de tempo. Lembrando que esse programa ele tem duração de 4 anos e nós estamos cadastrando os produtores que tiverem interesse, buscar a orientação lá na Sagre, que nós técnicos vamos até o produtor. Conta para nós aí como é que ele pode entrar em contato. Eu estou vendo ali 698 animais protocolados e 146 crias pelo programa. E você está dizendo que tem abertura para novos cadastros, então conta como é que ele acessa. O produtor pode ir à Secretaria do Agronegócio, na Prefeitura de Uberaba, ou ligar no telefone 3318-0450 ou 3318-0457, que são esses 2 telefones, que ele fala com os técnicos presentes na secretaria e agenda uma visita para que nós possamos ir até o local. Aqueles produtores que têm dificuldade podem acessar a Secretaria Municipal de Agricultura e com toda certeza terão grandes chances de crescer também na pecuária com a melhor genética bovina. A equipe da ISTV foi conhecer um grande xodó da produção rural, da produção agropecuária aqui no município Frango Caipira. Isso mesmo, a Emater tem um capítulo à parte na extensão rural para quem quer produzir frango caipira. Você vai ouvir as explicações de Wilson Marajó, que traz as informações completas para você. É comum na produção de frangos ter uma baixa produtividade e mortes. Nós estamos trazendo aqui o manejo correto, na verdade, boas práticas para conseguir um elevado ganho de peso e depois um resultado, quer dizer, uma venda segura, com uma carne saborosa, quer dizer, com mais fibras, com mais consistência, que atende o mercado. Isso vai gerar agregação de valor e também uma maior renda para as propriedades, principalmente para a agricultura familiar. Isso é uma assistência que a Emater presta aqui, o produtor tem algum custo? Como é que funciona o acesso a esse serviço? Sim, esse serviço para a agricultura familiar é gratuito e nós temos ainda as linhas de financiamentos que podem ser subsidiadas, como Pronaf. Nós temos uma linha que tem 6% de juro ao ano e é possível fazer um investimento e ter bons resultados através da produção de frango caipira. Legal, agora falando um pouquinho da parte técnica, né? Você mostrou aqui alguma estrutura, vocês têm inclusive cartilha com instruções e é tudo muito básico, muito interessante, porque o produtor pode ter na sua propriedade as condições de montar isso, não é isso? Correto. A ideia é ser muito mais simples, mas dá condição para a ave desenvolver. É um detalhe interessante comentar, porque elas vão dormir num ambiente coberto, mas ela vai fazer o pastejo durante o dia e através dos piquetes que tem esse controle. Então ela vai andar mais e ter alimentação alternativa. Isso vai trazer um melhor sabor para a carne. Isso é profissionalismo. O produtor rural tendo uma estrutura boa dessa, pode garantir uma renda interessante. Correto. Nós estamos com a ideia, principalmente da agricultura familiar, de fazer uma produção de 300 frangos mensais. Isso já compõe uma renda boa, tanto para agregar em outras atividades, como também simplesmente na produção de frango. E quem não pôde visitar aqui o estande de vocês, aqui nessa feira, ele pode procurar a Emater, tem algum contato, algum telefone, alguma rede social? Sim, nós temos a rede social www.emater.mg.gov.br e também nós temos o telefone 34 33 38 6618. E como o produtor pode perceber na fala do Wilson Marajó, não é um bicho de 7 cabeças, a produção pode e deve ter a assistência de primeira qualidade. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba.
O assunto agora na ISTV é o fornecimento de água em Ponte Alta. A Codal informa que nesta quarta-feira a possibilidade de intermitência no abastecimento da comunidade rural de Ponte Alta. Nesta quarta-feira, portanto, dia 24, fique atento em decorrência de um teste de vazão no poço artesiano que atende aquele bairro rural. O procedimento será realizado entre as 7 horas da manhã e o meio-dia, ou melhor, entre as 7 horas da manhã e as 6 da tarde. E neste período poderá ocorrer intermitência na distribuição de água. A Codal orienta os consumidores desta região que controlem as reservas das caixas d'água domésticas até que o abastecimento seja normalizado. Se tiver dúvida, o consumidor pode entrar em contato com o Fale Codal através do tridígito 115 115, o número direto da Codal para tirar dúvidas. O assunto agora é saúde da mulher. A Prefeitura de Uberaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece durante todo o mês de maio mais de 700 exames de mamografia, o exame preventivo para o câncer de mama, fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. Os procedimentos estão sendo realizados pela pasta por meio dos hospitais Hélio Angotti e Mário Palmério, Hospital Universitário. Os agendamentos são feitos de forma coordenada entre a Secretaria Municipal de Saúde e os prestadores, com chamamento das mulheres que estão na fila eletrônica. Ao todo, estão programados 736 exames para o mês de maio. Em abril, foram realizados 570 exames, informa a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Valdilene Rocha, o que acontece é que a Secretaria preza pelo atendimento e diagnóstico precoce das doenças, por isso, trabalha cada vez mais para reduzir o número de agendamentos eletrônicos. A Secretaria está solicitando aos pacientes também que não faltem a esses procedimentos para que elas possam ter um segmento no cuidado à sua saúde, que é muito importante, pontua a secretária municipal de saúde, Valdilene Rocha. O assunto agora é a recuperação de vias pela Prefeitura de Uberaba, vias urbanas. O trabalho de recuperação das vias públicas por meio do programa Asfalto Novo continua nesta semana, concentrado no bairro Jardim Maracanã. As ruas Adail Gomes Ferreira, Joaquim Tomás da Silva, Joaquim Curado, Porfírio de Batista de Godói e também Amâncio Riciopo receberam asfalto novo no período de 13 a 18 de maio. Nessa segunda-feira, começaram os trabalhos na rua Abraão Cecílio. A Prefeitura informa também que, visando atingir a meta de 300 quilômetros de asfalto novo em Uberaba, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras, a CESURB, já recuperou 14 quilômetros de vias em toda a cidade. No Jardim Maracanã, está programada a intervenção nas ruas Miguel Teixeira de Souza, Valesca de Oliveira Baliana, além da Laila Cecílio Web, 35 e Josias Ferreira Sobrinho. Já foram executados naquele bairro 2 quilômetros de extensão de vias. A prioridade do programa, segundo a Secretaria de Obras, são os bairros mais periféricos, com o tráfego intenso e também com o pavimento asfáltico mais deteriorado, com as linhas de transporte coletivo também que trafegam por esses bairros. Por isso, a prioridade estabelecida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. E assim chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.